Chegou agosto, o mês do desgosto. Esse ano que não acaba nunca, no meio de um outro ano que não acaba nunca. A gente vai entrar no clima deste reclamê do desgosto e vai falar dos nossos desgostos financeiros. Vocês têm desgosto financeiro, hein? Quero saber. Quero saber de vocês, meninas. Vocês têm desgostos financeiros neste mês de agosto, especialmente? Quem nunca, né? É difícil não ter algum, né? Os perrenguinhos a gente sempre passa, né? Perrenguinhos. E é engraçado que agosto virou meme, sendo bom ou sendo ruim, porque parece que o mês não anda, não acaba, sempre tem 200 semanas e o salário fica curto para tanto dia. É uma tristeza. Eu tava pensando nisso esses dias. Vamos falar sobre isso. Vamos mudar o assunto do podcast? Tá, vamos falar de desgosto financeiro no geral, então? Quem quer começar? Ana. Vai lá, Ana. Bom, eu separei alguns desgostos aqui. O primeiro desgosto financeiro que aconteceu comigo é que eu queria mudar de emprego e não tinha dinheiro. Esse foi um desgostão. Assim. Isso aconteceu faz bastante tempo. Eu sempre que tenho a oportunidade eu conto essa história, porque acho que ela inspira ou traz um alerta assim, para as pessoas. Eu trabalhava numa instituição, eu gostava muito, mas eu tinha um sonho de trabalhar numa corretora. Isso lá no meados dos anos 90, que era a corretora referência, as pessoas mais descoladas trabalhavam naquele lugar, e era no prédio que eu trabalhava. E eles tinham uma política de remuneração bem diferente de onde eu trabalhava. Então, para ir para lá, era assim, cara e coragem, e você ia construindo a tua renda conforme fosse crescendo e tal. E eu consegui a vaga lá, mas fiz todas as contas possíveis e não consegui abrir mão do salário que eu tinha, porque eu tinha financiamento do meu apartamento na época, tinha uma série de coisas que eu tinha que honrar com compromissos financeiros e eu não podia. Então, isso ficou amarguinho ali pra mim, sabe? Esse é um deles. Assim, eu separei vários, mas eu vou saber você e você. Não vou passar pra Rê. Olha, não tá querendo contar. Esse desgosto dela é forte, pelo jeito. Tá, eu separei dois. Um que ele é eterno e um que foi o meu desgosto financeiro com a profissão de jornalismo na imprensa. É uma profissão linda, eu sou jornalista, gente, de formação. Com muita alegria, trabalhei 15 anos com isso. Mas é muito ingrato. Não interessa o que você faz, o seu salário vai ser ruim. E eu vivi isso por muito tempo. Eu vou compartilhar o mesmo desgosto. Eu também sou jornalista de formação. Gente, passei pela mesma coisa, assim. É um negócio horroroso. E assim, chegou no momento, aí vou contar o glamour para contar do perrengue. Eu acumulei tanto prêmio na carreira e era super orgulhosa daquilo, ganhava um monte de tapinha nas costas. Você não sei o que lá. Aí eu falava pra minha mãe, será que e-mail paga gasolina no posto? Acho que não paga, né? E aí aquilo foi acumulando um desgosto que assim, não importa o que você vai fazer. 10% de todos os jornalistas vão ganhar muito bem, os outros 90% vão ganhar muito mal. Então assim, outro dia a gente estava pensando aqui e comparando alguns salários de estágio que o mercado paga com o salário de jornalista formado. Então, assim, é um desgosto financeiro que, né, Ju? Nossa, eu não sabia que você era jornalista. Eu sou jornalista também de formação. Queria ser. Eu entrei na faculdade de comunicação para fazer jornalismo, mas aí eu cheguei lá, era publicidade e propaganda, falei, já tô aqui. E depois fui para a área de finanças, ou seja... Mas a gente fez esse caminho de ir para finanças também, assim, né? Mas agora o desgosto de trabalhar com jornalismo assim, raiz, essa parte do financeiro pega muito. Assim, porque você trabalha demais, faz plantão, né? É incrível, gente. É necessária, mas o mercado remunera muito bem. E sabe que isso tem muito feito... Bem, muito mal. Desculpa, muito mal. Ai, olha aqui. Muito mal, gente. Eu tenho recebido muitas reclamações e muitas... pessoas que eu conheci ao longo da carreira de repórter que estão tentando uma transição de carreira. Eu recebo vários oi sumida. Eu também. LinkedIn. Como você fez para mudar de carreira? Estou pensando em fazer a mesma coisa. E assim, às vezes a pessoa... eu era super realizada profissionalmente, mas chegou uma hora que eu olhei e pensei, gente,
quem eu vou ser daqui 5, 10 anos com esse dinheiro? Eu não vou conseguir fazer nada. Não vou conseguir nem me mudar de casa para um lugar mais legal para morar. Se eu quiser viajar, eu não vou conseguir viajar, não vou conseguir fazer nada. Assim. Isso é muito triste, né? Porque no fim, como vocês falaram, todas as profissões têm a sua importância. Os jornalistas, poxa, tem uma importância tão grande. Quando eu era jovem, e é verdade mesmo, eu entrei na faculdade, meu objetivo era fazer jornalismo, por acreditar mesmo, né, no papel do jornalista, na importância que tem, na forma como dar informação, ajudar as pessoas a criar sua própria visão de mundo. E é uma pena, né, muitas profissões que são tão importantes, assim como a do jornalista, não ser valorizada. Eu fiz outro dia, alguns meses, um papo numa escola, com crianças de primeiro ano do ensino médio e também com crianças do 6º ano do ensino fundamental. E foi muito legal, porque nos 2 grupos a gente queria absorver informações sobre a percepção deles do dinheiro, enfim, de um projeto que está sendo desenvolvido. E foi interessante que os mais jovens, quando a gente falava do trabalho, eles traziam isso muito. Você falou assim, a pergunta era, quando você fala o trabalho, o que te vem na cabeça? A primeira coisa que eles falaram foi injustiça. Eu falei, como assim injustiça? Fala assim, como pode uma pessoa que põe a vida em risco, como é o caso de um policial, ganhar menos que um ator de cinema, por exemplo? E eu achei incrível essa percepção do valor, da importância da profissão. E como as profissões têm mudado muito, isso infelizmente passa a ser um desgosto financeiro para muita gente, porque profissões que são muito estruturantes, fundamentais para a gente, elas acabam não tendo um reconhecimento devido, ao passo que outras são tão fulminantes e que as pessoas nem aproveitam a oportunidade de poupar o dinheiro que ganham, né, com esse tipo de trabalho, seja lá qual for. Então é muito curioso isso, né? Realmente vale... É um desgosto. Nossa, é um desgosto. Tem outro, Ju? Sim, eu acho que essa questão de ter trabalhado muito tempo com o jornalismo raiz, né? Me levou a alguns, assim, eu demorei para conseguir comprar o meu apartamento, e isso, assim, me machucou em algum momento, porque eu queria muito, e eu sabia que por mais que eu guardasse, eu não ia, sabe? Quando você se sente pedalando, né? e o negócio não vai, né? Não sai do papel. E demorou muito mais do que eu gostaria, assim. Sim. Hoje, óbvio, a gente tem facilidades, assim, né? Como financiamento imobiliário, mas eu não tinha condições na época de fazer isso. Então, acho que o meu maior foi esse, assim, de ter que... E chegou um momento em que eu decidi que putz, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero fazer uma migração de carreira, mas tinha também, putz, tudo bem, é pouco, mas eu também não quero perder esse pouquinho aqui. Sim. Mudei para um outro emprego que acabou sendo um fiasco, assim, fiquei 1 semana, e daí eu me vi naquela situação de, caramba, e agora? Tipo, eu trabalho desde cedo, eu sempre tive meu dinheiro, eu tinha o objetivo de comprar um apartamento, e de repente, de onde é que eu ia essa renda, né? E eu não queria dar o trabalho para os meus pais, a despesa. Você se sente meio impotente, é uma situação não é justo para ele continuar pagando coisa para mim a essa altura da vida. Então acho que o maior foi esse, assim. Eu lembrei agora de uma história, não é nem minha, mas eu vou contar e não vou... uma amiga? Eu não vou contar de quem, mas ela é ótima. Tinha um colega produtor lá em Porto Alegre, quando eu trabalhava em rádio lá, que o sonho dele era conhecer Nova York. E aí ele foi lá, foi juntando, o salário de produtor é pior que o de repórter em qualquer empresa. A não ser que a pessoa seja uma produtora executiva, senão é pior. E ele foi juntando um dinheirinho. Esse podcast vai virar top para os profissionais de imprensa e comunicação. Reclamatório. E o reto de oi sumida que vai aparecer agora, senhor. E aí esse meu colega queria muito viajar. E pensou, não, eu vou juntando dinheiro, eu vou tentar tirar o visto e depois eu vou juntando para conseguir tirar umas férias e ir para Nova York. Eis que o menino foi, preencheu o formulário todo para tirar o visto para os Estados Unidos, marcou o agendamento, chegou lá. O cidadão da embaixada olha o contra-cheque, olha para ele e fala assim,
eu quero entender como é que você acha que você vai com esse salário. E o menino, eu tô rindo agora, mas na época ficou todo mundo revoltado, porque todo mundo ganhava um salário ruim, o menino tinha um sonho e não ia conseguir realizar porque o cara julgou o salário dele. E ele trabalhava pra caramba. Eu sei que ele teve que fazer o caminho contrário, acumular o mais dinheiro que ele ia acumular depois do visto, para então tentar de novo o visto e conseguir viajar. Deu tudo certo, tá? Ele conseguiu e tal. Viajar. Mas ele foi esculhambado na embaixada por causa do salário de produtor. Foi. Não resolveu falar. Foi. Ó, eu tenho outro. Gente, eu até anotei aqui. Eu financiei um carro uma vez, que era um carro fora de linha e ele fundiu o motor. Não. Pensa num desgosto. Foi meu segundo carro, porque o primeiro carro eu comprei, já contei essa história também, né? Juntando o dólar, $1.350, eu fui lá e comprei um Fiat 147.978. Isso eu tinha 19 anos. E assim, ele não engatava a terceira marcha. Quem já ouviu falar do Fiat 147, vai saber do que eu tô falando. E aí eu falei, não, preciso trocar o carro. Eu fiquei com esse uns 3, 4 meses e troquei por um outro que já estava fora de linha. Comprei numa loja de carros usados, gente, só foi nos anos 90, muito tempo. E aí o carro fundiu o motor. Fiquei eu com o carro fora de linha, com o motor fundido e com o financiamento. Vocês imaginam a taxa de juros que era esse negócio? Eu acho que eu não consigo nem lembrar quanto que era a taxa de juros. Mas aí eu consegui dar uma arrumada no carro, vendi, mas foi assim, um perrengue, um desgosto lascado, porque eu fiquei sem carro, sem dinheiro, pagando juros. Então eu já enfiei o pé pelas mãos. Esse foi um desgostão. Será que foi em agosto que eu fiz isso? Deve ter sido. Agora, eu lembrei de uma coisa, que é desgosto pior do que comprar uma coisa que você se planejou. Uma semana depois, ela tá em promoção. Nossa, que ódio. Ou o preço cair por algum motivo. Isso dá vontade de devolver. Dá vontade de devolver. Vontade de devolver. Mas você sabia que outro dia eu estava ouvindo também uma pessoa especializada em moda, em comércio, varejo e tal, uma consultora, e ela estava falando do cuidado que as marcas têm que ter em fazer liquidações com frequência. Que o papel da liquidação, ela é para atrair novos clientes, olhando do lado do comércio, né? É para você ampliar a sua base de clientes. Então, você faz uma promoção, você faz uma promoção para atrair essas pessoas para conhecerem a tua marca, teu produto, a tua qualidade de serviço, etc. A liquidação, ela serve para você colocar na praça um produto que não vendeu muito, que não é por algum motivo, nem não é pela qualidade, mas seja lá pelo design, seja por alguma especificação que fez com que aquele produto não tivesse a venda que se imaginou. Então, você vai lá e liquida, o nome vem daí. Quando uma marca tem liquidações frequentes, ela corre o risco de decepcionar o consumidor dessa forma, porque ele compra quando a coleção lança, isso pode ser vestuário, pode ser um equipamento novo, e aí 3 meses, ainda mais agora que todas as marcas fazem lançamentos com bastante frequência, seja indústria de calçado, de vestuário, de acessórios, então os clientes esperam a liquidação. Então, no fim, você corre o risco de ter até um desgaste aí da sua marca por conta de uma estratégia usada com muita frequência. Eu achei super interessante esse conteúdo que essa consultora divulgou. E é isso, porque a gente fica, né, pistola. Nossa, porque, gente, acabei de comprar, no dia seguinte entra... Dá vontade de devolver. E não tem como saber, né? Porque, no fundo, qual é o valor justo do negócio? Exato, E, Ana, você trabalha bastante com o público, assim, qual é o desgosto que eles mais relatam, assim? Deve ter cada coisa. Mas, olha, é um desgosto triste, assim. Porque a minha audiência é muito feminina. Então, muitas mulheres ali com seus 40 e poucos, 50 anos, que não tenham começado uma reserva financeira, é o que eu mais recebo das minhas seguidoras, assim. E é muito difícil, é desafiador. A gente já falou muito aqui sobre longevidade, a gente sabe que essas mulheres vão viver bastante tempo ainda, tem ainda uma capacidade de produção grande, mas não deixa de ser um desgosto, de olharem para trás e falar, poxa,
poderia ter feito diferente, eu poderia ter me esforçado mais, gastado menos. Mas, como a nossa filósofa Renata costuma dizer, melhor tarde do que mais tarde, é o que eu acho que eu respondo muito para elas. Mas esse eu acho que é mais do que um desgosto, é uma sensação de derrota nos relatos, de uma frustração muito grande. E se parar para pensar, é mais difícil, mas tem saída. Acho que esse que é a gente tem que olhar sobre essa perspectiva, senão também, né, não justifica. Outro dia eu ouvi uma frase que eu gostei também, né? Eu nunca vi um pessimista vitorioso. Acho que a gente não pode ficar fora da realidade, saber que chegar a esse estágio da vida sem nenhuma reserva vai ser uma trajetória e um esforço maior, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ser otimista de que dá tempo ainda de fazer alguma coisa. Mas os relatos, eles vêm com esse peso de uma decepção de não ter pensado nisso antes. Então, esse é o campeão, assim, que aparece nas minhas redes. Sabe uma coisa que eu sempre penso sobre isso? Que eu acho que é difícil a gente trabalhar na nossa cabeça, e eu acho que culturalmente não é algo muito forte aqui na sociedade, pelo menos onde a gente está. Que é aproveitar momentos de fartura, ou seja, você está com um salário bom, ou você tem vários trabalhos, ou você está organizado financeiramente para se preparar para os momentos de baixa. E eu acho que às vezes a nossa tendência é um pouco não, é um momento bom, eu vou curtir, vou aproveitar. Então, eu acho que às vezes é difícil para a maioria das pessoas. Não vou ser generalista, óbvio que tem muita gente que consegue se organizar bem, mas eu vejo muitos casos de dificuldade, porque aí a pessoa vai colocar alguma coisa em dia, ou vai fazer alguma coisa que ela estava esperando há muito tempo, e vai deixando sempre para mais tarde o quanto ela pode se preparar, porque nem sempre os momentos vão ser de fartura, de toda a vida financeira em dia, de uma promoção no trabalho, de poucas dívidas, de uma vida financeira organizada. Às vezes vão acontecer imprevistos, né? E como a gente está preparado para esses imprevistos, então eu acho que isso é uma dificuldade grande, assim. Outro dia eu preparei uma aula e eu fiz um gráfico que mostra o seguinte: o tempo nosso de produção de renda é muito pequeno, se a gente parar para pensar. Porque até os 25 anos, isso também é um outro relato que eu recebo bastante, as pessoas assim, se lamentando de não ter investido muito na carreira, diferente de ter investido no emprego. Assim. O emprego é uma coisa absolutamente transitória e a carreira, ela é perene, né? Dependendo do que você faz, até te perpetua pelo teu legado que você deixa. Até os 25 anos, a gente investe na carreira, a gente nem produz renda, a nossa produção de renda é muito limitada, a gente está começando, está saindo da faculdade com 20 e poucos anos, ou mesmo quem não faz faculdade, está ali começando no emprego que não tem aquela grande remuneração, e o ideal, o Martim fala muito isso, é você investir no capital humano, que aquilo vai te produzir renda lá no futuro. Se a gente começar ali a produzir uma renda que dá para a gente fazer uma reserva a partir dos 25 anos, a gente está falando que o quê? Até os 60 e poucos anos, é essa janela que a gente produz ainda. E quem tem 60 anos vai viver até 90. Então, a gente, dos 25 mais, né, do mais 30. Então, a gente está falando aqui de 55 anos que a gente é gasto, que a gente é despesa, e numa janela pequena de produção de renda. E as pessoas não têm essa consciência. Elas acham que, não, poxa, eu vou trabalhar. Gente, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Mas o não depender da renda é uma vitória, e é uma vitória para poucos. E isso é um desafio das pessoas entenderem isso. Elas precisam consertar o telhado enquanto está sol. E nem todo mundo é empreendedor, né, gente? Nem toda pessoa é empreendedora. Tem pessoa que trabalhou num emprego a vida toda e não tem essa veia empreendedora. Aí quando ela sai desse emprego, porque ela se aposentou ali, o que ela vai fazer o resto da vida dela, né? Tem isso também. Ela vai viver com aquela aposentadoria e aquilo tá bom para ela? Ou ela vai precisar de uma renda extra? Mas se ela não tem veia empreendedora, como ela vai conseguir? E aí é o investir em você, investir na carreira. Porque a carreira vai mudando ao longo do tempo. Como você geria ela no passado é diferente do agora e vai ser diferente lá na frente.
não à toa, várias empresas especializadas em recolocação de pessoas 50 a mais, 60 a mais no mercado de trabalho, por conta disso, da questão da longevidade, da questão de pessoas que fizeram um trajeto profissional que agora tem que se reinventar. Porque para os mais jovens isso é mais fácil, porque está crescendo junto com a mudança. Agora, uma pessoa que, como você disse, teve um emprego, ou mesmo teve um negócio que sempre funcionou de um jeito, quando você chega na fase mais madura, você teve o desafio ainda de cuidar da carreira, ainda cuidar da questão financeira, então isso acaba sendo um desgosto para muita gente mesmo. Agora, vocês têm dicas para evitar desgosto financeiro? Eu vou dar uma. Já falou antes tarde do que mais tarde. Antes tarde, eu vou dar uma, porque eu tenho um desgosto financeiro. Eu falei que eu ia contar um desgosto permanente que eu tenho, que é verdade. Eu tenho um desgosto permanente financeiro quando eu vou comprar passagem aérea. Porque eu odeio ter que me submeter a uma oscilação bizarra de preços, que hoje custa 300, amanhã custa 1.200, mesma passagem para o mesmo dia. E isso me dá muita raiva, porque a minha família mora no sul e eu tento, em vários momentos do ano, ir para lá. Então, às vezes eu consigo ver com uma antecedência maior, às vezes com uma antecedência, mas sempre um mês eu consigo ver. E às vezes não é suficiente. E aí eu me pego de surpresa. Eu já peguei oscilação de passagem para uma pessoa que varia de 300 a 1.200. O que explica isso? Nem tô falando de data comemorativa. Mas aí a minha tática para isso foi, ok, eu não vou conseguir mexer na oscilação das companhias aéreas, eu não vou conseguir criar uma lei que regulamenta a passagem, eu vou fazer uma reserva para passagens aéreas. Assim eu não vou ficar passando raiva, que toda vez que eu tiver que comprar uma passagem aérea, eu vou ficar endividada, entupindo meu cartão de crédito, porque eu tive que pagar o preço que estavam me cobrando. Então a minha tática foi essa. Aceita e faz a sua reserva de passagens aéreas. De caça, assim. Viu? Eu tenho uma reserva financeira que eu já falei pra vocês que eu ia criar, eu criei, que é a reserva financeira dos presentes de aniversário. Maravilhoso. Teve uma época que eu era presente, eu tinha o fundo casamento, porque todos os meus amigos casaram. Chegou um ano que eu tive mais de 15 casamentos. Nossa. E assim, é um presente bacanudo, né? E a gente falou, meu Deus, outra pessoa casando e tal. Eu casei nesse bolo também, então também dei preju para os amigos. E pagou o casamento, né? Eu paguei uma China só. Mas isso é uma tática boa, porque você já compartimenta lá aquele recurso e ele não é mesmo. Você sabe que ele tá ali para aquilo. Sim. Então, assim, o seu orçamento mensal continua vivendo ali na sua vidinha e você sabe que aquele dinheirinho Não, porque realmente a passagem aérea tem uma variação pior do que criptomoeda, né? Porque, gente, é um negócio... É assustador. E do ano passado para cá, eu tava lendo outro dia, cresceu mais de 20% a média de valor das passagens. Por exemplo, para Porto Alegre, até o ano passado, se pagava um valor como 300 e tantos reais e de volta numa promoção. Agora, uma promoção tá no mínimo 500 e raro de achar. Então, assim, muito, aumentou demais. Para fora do Brasil, então, nem se fala. Aqui para dentro, passagem doméstica, passagem Rio-São Paulo cresceu demais. Outro dia, uma colega nossa que tem família lá, tava contando sobre isso, assim, que a ponte aérea tava um valor nunca visto antes, então... E às vezes a necessidade de usar esse serviço, nem sempre ela vem no momento em que tá sobrando dinheiro no mês, né? Então... Bom, eu tenho uma dica, assim, principalmente, que é a que eu respondo bastante aí para essas mulheres mais maduras que ficam com essa noção de decepção aí, né, desse desgosto por ter chegado ali naquela fase da vida e não ter pensado bem na vida financeira. Acho que tem duas coisas importantes, assim. Ou ampliar o esforço, então fazer aquela corrida final, e isso requer uma energia muito grande, ou seja, de renunciar a muita coisa, de reorganizar toda a vida, de abrir mão de coisas que são importantes. Eu sempre gosto de dizer, né, melhor você cortar as coisas e rever os seus gastos quando você pode do que quando você precisa. Claro. Porque a hora que precisa você vai tirar de onde você não necessariamente gostaria.
Ou alinhar as expectativas, que também isso é muito grande, muito forte, assim. Às vezes a gente fica com aquela percepção de que a gente precisa fazer tanto por alguma coisa que é só a nossa expectativa que está sendo alimentada. Porque no fundo a gente precisa menos, a gente pode se organizar de uma forma diferente. Então priorizar, expectativa. Né? Eu acho que a minha vai na mesma linha, assim, né? Não dá para fugir muito, talvez, que é a do foco, assim, de ter foco e pesar o que é mais importante para você, né? Acho que cada um vai encontrando as suas alternativas ali. Eu, quando eu tenho um objetivo, assim, é o foco naquilo. Óbvio que aparecem algumas tentações no meio do caminho, né? Quero comprar alguma coisa, quero fazer outra coisa. Mas daí é a questão de foco. E eu tenho uma lista própria no celular, posso mostrar aqui, assim, funciona mesmo. Que é uma lista de quero. Tem coisas que eu quero aqui, eu olhei, quero, mas eu não compro na hora. Anoto na listinha. Tu dorme uma noite antes. Pelo menos uma semana. Adorei! Se daqui uma semana segue na lista, bom, vai seguir mais um pouquinho, porque talvez não seja tão importante quanto aquele foco que eu tenho. E assim vai, eu já tô vendo coisa aqui que já não faz sentido mais, que eu coloquei há mais de uma semana, eu já não quero mais. Ju, sabe o que eu quero agora? Trocar a cor da parede da minha sala. Olha lá, vamos pôr na minha listinha. Daí você vai pensar nisso por umas 2 semanas e ver se ela segue lá. Né? Que eu sou a louca que pinta a casa inteira, Ana. E de vez em quando você gosta, né? Eu adoro, gente. Eu vou lá, tiro tudo do lugar, pinto tudo, renovo tudo, enjoo. O meu marido que fala, espero que você não enjoe de mim, porque eu enjoo de comer a mesma coisa no café da manhã, eu enjoo da cor da parede, aí eu vou lá e mexo, então por aí vai. Boa estratégia. Eu acho um exercício de terapia e criatividade. Muito legal. Gostei da sua lista, Ju. E tem uma outra dica que eu pensei agora, gente, é que agosto termina, né? Graças a Deus. Então, se vocês estão vivendo desgostos financeiros, gente, vocês também, meninas, agosto acaba, assim como todo mês acaba. E chega o salário. E chega o salário. E assim como o podcast acaba. Que pena. E a gente vai se ver ainda em agosto, mas tá tudo bem. Agosto termina, os desgostos ficam. E setembro é meu aniversário, então vocês podem me dar presentes. Ótimo. Muito bom, gente. Ficamos por aqui. Obrigada. Sempre ótimo. A gente tá de volta semana que vem e a gente espera vocês.